Crônicas contra Colapso, um podcast de ecologia, ciência, arte e comunicação. Crônicas da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. Ideia, guion e produção, Pablo Daniel Ramos. Edição e áudio, Tomás Tolaba. Tradução, revisão e locução, Soledad Massó. Música, Gaia Sensis. Patrocínio da Diretoria de Cultura da Unicamp e do Banco Santander. Episódio 2. Ambiente e tecnologia. ¿Qué relações podemos establecer entre o cuidado ambiental e as inovações tecnológicas? Participantes: Artemis Moroni y equipo Gaia Sensis. Nombrar es un ejercicio pensante y performático. En este viaje, las palabras rebotan y regresan distintas. Desde el portuñol, como lenguaje salvaje, conjugamos la acción comunicativa como proceso creativo. No repetir, no objetivar, no moralizar. Ensayar, proliferar, multiplicar. Hablamos de antropoceno y de capitaloceno. Imaginamos otros nombres para estos tiempos de catástrofe. El término tecnoceno asocia el antropos, lo humano, con la poderosa capacidad de las tecnologías contemporáneas para afectar el planeta. El crecimiento inédito que desencadenan las intensas energías actuales en cuanto a parámetros de población, salud, longevidad, consumo, dejan huellas perdurables en el suelo, la atmósfera y los océanos. La era industrial libera energías que transforman el clima y afectan los ecosistemas. En el tecnoceno, el ambiente, incluido el ambiente técnico, pasó a integrar plenamente nuestro sentido de mundo. Antes de emprender el viaje a Brasil, indagué sobre diferentes proyectos científicos vinculados a mi zona de interés, la ecosofía y el sonido. Así, conocí la plataforma Gaia Sensis, diseñada por un equipo de científicos del Centro de Tecnología da Informação Renato Arger, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal, junto al Laboratorio Interdisciplinario de Comunicación Sonora de la Unicamp. Desde entonces, la aplicación está presente en mi teléfono para consultar el clima y sorprenderme con la interfaz de sonido e imágenes que propone Gaia Sensis. Por eso, programé conocer al equipo responsable del proyecto y ver las posibilidades de aplicarlo a este podcast. Para mim, o Gaia Sensis é um laboratório de criatividade aplicada a mudanças climáticas. Eu acho assim fantástico poder ter o clima como tema, como inspiração para uma criação, e assim todas as possibilidades que você tem para explorar do ponto de vista criativo, do ponto de vista visual, do ponto de vista sonoro e do ponto de vista conceitual, e é exploração e é conscientização também, porque na medida que as pessoas têm que se informar, falar assim, é isso que está acontecendo, é esse fenômeno que eu vou tratar da representação, e daí ela começa a ficar atenta no mundo sobre o que está acontecendo também. Pero no solo conocí a este creativo grupo interdisciplinario, sino que además tuve la oportunidad de asistir a la presentación de Sofía, una robot humanoide que es parte de los desarrollos tecnológicos del CTI
de Campinas. Es la primera vez que interactúo con una inteligencia y un cuerpo artificial que replican características humanas. Una experiencia intimidante, inquietante. Sofía no entiende de portuñol, por ahora, pero puede responder sobre algunas cuestiones que me vienen intrigando. Mas não posso discutir sobre políticos ou religião. Posso ajudar com outro assunto? O som é essencial para os humanos, permitindo comunicação, expressão emocional e conexão com o ambiente. Sofia, fale para mim sobre a interação entre o som e o universo. Como você enxerga? O universo não tem som como o conhecemos, mas vibrações de estrelas e ondas gravitacionais nos permitem ouvir a cosmologia de uma forma única. Sofia, se o som é relacionado a sentimento, você acha que o universo possui sentimento? O universo é regido por leis físicas e não possui sentimentos, mas sua beleza está na complexidade e organização natural que inspira a humanidade. Aviso. Este é um podcast em portunhol. Uma língua viva e criativa. Uma encruzilhada sonora. Uma interzona linguística. A necessidade de comunicar-se derriba as fronteiras idiomáticas e compõe uma língua polifônica. Uma viagem sonora com destino nômada. Gaia Sensis explora la atención que ponemos en los fenómenos climáticos, tan relevantes para nuestros movimientos cotidianos y que al mismo tiempo son fuente de preocupación y de inseguridad permanente. El clima es casi un parte diario de guerra. Los eventos climáticos son una amenaza en tiempos donde el planeta entró en umbrales de incertidumbre con respecto a los desastres ecológicos y sociales. Escuchar la información meteorológica de los lugares que habitamos es una conexión con el territorio, con la atmósfera, con todas las especies que compartimos la experiencia de estar ahora en este planeta en crisis. Nos sitúa y nos propone sentir, ver, escuchar lo que está aconteciendo. Sin embargo, los datos sobre el estado del clima suelen estar desenganchados de sus causas y distantes de abordar críticamente las consecuencias con compromiso y creatividad. Si el sonido es un dato, una materialidad que afecta, que puede ser analizada, que puede ensamblarse con otros sonidos y lenguajes, la escucha del clima permite acceder a información a través de una práctica sensible. Los fenómenos climáticos en Gaia Sensis adquieren color, textura, timbre, altura, intensidad. Un ejercicio sinestésico para indagar sobre qué es existir en la atmósfera terrestre. Mudamos então para mudanças climáticas, porque assim é um tema, e nesse contexto aí, então, tive o apoio do CTI, tenho agora 3 PCIs trabalhando comigo, porque o tema mudanças climáticas é um tema assim, importante na época, e estamos fazendo Gaia Sensis, então, dentro de um contexto de criatividade computacional. Então, eu vejo o Gaia Sensis como um laboratório criativo, né? Então, chamo os alunos desenvolvem. O grupo do CEPAGRO nos orientou com relação a quais seriam os produtos mais fáceis, que eles teriam mais fácil disponível, né? Então, assim, vegetação, daí você se lembra quais que eram? Acho que raios, relâmpagos, né? Então tem 5 tipos de arquivos que são mais acessíveis. Se nós começamos a nossa definição dos fenômenos que nós trataremos a partir desses produtos, tá? Quando trazemos os alunos, todos nós, quando iniciamos
uma atividade no Gaia Sense, então a pessoa já tem que se conectar com o clima, com as mudanças climáticas e com alguns produtos selecionados, mas que não são só aqueles, podem ser outros, né? Então, assim, já existe uma agência. As pessoas que não sabem muito bem como fazer, de repente estão aqui contribuindo. Eu confesso, assim, que houve momentos, assim, trabalhando no Gaia Sense, que eu fiquei muito deprimida, porque você começa a ler sobre as mudanças climáticas, que daí tenho que me informar, não é aquela coisa que você ouve falar, você tem que ler. Então tinha horas que eu falei, nossa, puxa vida, o trabalho ficava pesado. Daí o ano passado, teve a chamada do Ars Electronica, que o tema era Hope, esperança. E daí como nós iremos promover a mudança, quer dizer, aquilo para mim foi, eu fui por causa dessa chamada, entende? Porque assim, não é as pessoas, eu pelo menos me sentia muito impotente, falei, não há o que eu possa fazer para mudar, mas estamos fazendo, estamos assim, todos nós estamos refletindo a respeito, estamos trazendo alunos jovens, que eu espero que em seu futuro eles continuem, e eu acredito que de uma maneira positiva. Então, como será? Não sei como será, mas assim, estamos fazendo a nossa parte, eu acho que estamos promovendo uma conscientização, começando entre nós mesmos. ¿Cómo informar los eventos meteorológicos que ocurren en medio del cambio climático sin apelar al simple dato o al impacto catastrófico? ¿Cómo comunicar el estado del clima de una forma que afecte y genere conciencia sem perder rigurosidade e complexidade? E eu acho que isso é uma coisa que é bem fundamental, né, no Gaia Senses, como é que a gente pensa para além do viés estético de como o clima é comunicado, né? Porque os cientistas acham que uma curva subindo exponencialmente é uma coisa, uau, esteticamente muito impactante, né? E acho que mais ou menos assim que o clima é demonstrado, né? Aquela coisa do CO2 pré-industrial e aí depois de repente ele dá um salto, né? Mas isso não comunica sensivelmente para muito além dos especialistas, né? E aí eu acho que o desafio que a gente trabalha na dimensão estética é justamente como é que a gente quebra essa forma que ficou tão viciada da gente ver o clima como uma coisa muito óbvia e simples e muito do background, né? Como se fosse só um cenário por onde a nossa vida acontece, né? Sendo que hoje, justamente por causa das mudanças climáticas, ele faz parte da vida junto com a gente, né? É uma coisa ativa, né? Que é difícil saber o que vai acontecer, que a gente tem que levar em conta muito mais do que antes, né? Então, acho que parte da pesquisa estética vai nisso de tentar como é que a gente representa isso de outras formas, né? E formas que não sejam só catastróficas, né? Como você falou, porque é diferente, né? Acho que a parte da esperança é importante, né? Do que fazer, como pensar outras formas da gente lidar com essa relação com o clima, porque é uma questão estética também, né? Não é só uma questão climática, nem só política, nem só científica, né? Esse papo sempre me leva para essa discussão, que acho que é uma discussão que a gente está sempre meio trabalhando, que é como a gente representa esses dados, como a gente representa o clima, que é uma coisa em escala, uma escala muito longe da escala humana para seres humanos, ou como que a gente transforma isso em som. E eu acho que é uma discussão que, assim, é uma discussão tanto em caminho na música, no áudio há muito tempo. Assim, tem essa história do tempo da música, do tempo musical, de como você representa as coisas. E eu acho que o clima é um exemplo claro de como essa discussão ainda está em andamento. Como que a gente representa valores que são de grandezas assim, incomensuráveis para a gente. Que se movimentam em velocidades ou muito rápidas ou muito devagares. Que a gente não tem exatamente como perceber isso sensivelmente. Assim. Se algo muda de, sei lá, 12 em 12 horas, é muito difícil pra gente sentir fisicamente o ritmo dessa mudança.
Então, acho que tem uma discussão estética interessante de como que a gente pode representar esse tipo de fenômeno na escala humana. Porque acho que talvez essa seja uma questão assim, da curva que está subindo. Essa curva que está subindo, se você tem esse background técnico e sabe que isso é catastrófico, ela parece para você catastrófica. Mas do contrário, você não sabe se essa curva vai levar 8 bilhões de anos, 15 minutos. Mas o que isso quer dizer? O que é subir? O que é subir 1 grau? O que é subir 2 graus? Na nossa vida, mexer no ar-condicionado, subir 1 grau, 2 graus, não necessariamente significa tanta coisa quanto para o clima no geral. Porque essas escalas son siempre un desafío para ellos. La tecnología se representa como apocalíptica o salvadora, pero también podría ser las dos cosas. Acho que isso leva para uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente discute sobre tecnologia, que é ter uma perspectiva materialista sobre a coisa, sabe? Que é, a gente está falando de IA, isso aqui, elas não existem no abstrato, assim, né? Elas precisam de um monte de gente trabalhando, elas rodam em servidores gigantescos que consomem uma quantidade absurda de energia e água, e eles estão localizados em lugares específicos também, sabe? Pensando nos Estados Unidos, sempre lá no Midwest, por questões geoestratégicas de guerra, né? E elas estão lá consumindo água, consumindo energia, como literalmente não houvesse amanhã, né? E então acho que quando eu penso muito nessa ideia que você falou do tecnosolucionismo, né? Que eu acho que é essa ideologia de que é meio vamos continuar vivendo do jeito que a gente está, porque eventualmente alguém vai inventar alguma coisa que vai resolver, né? E acho que isso pensando em mudanças climáticas, é um negacionismo passivo, assim, sabe? É literalmente evitar de pensar na questão, porque as mudanças climáticas, elas implicam em mudanças que não são só tecnológicas, né? Mas que é desde do âmbito tecnológico, mas também do âmbito político, mas também do âmbito da vida pessoal, né? Acho que todas as escalas são atravessadas pelas mudanças que a gente vai ter que lidar eventualmente, né? Desde, será que a gente precisa de uma internet funcionando 24 horas por dia o tempo todo, né? Tem estudos que falam que o consumo de energia, as emissões de CO2 dos data centers, né, são aproximadamente 3% das emissões totais do planeta, o que é comparável à indústria aérea de avião. Então é como se, sabe, os aviões são os data centers que ficam ali funcionando o tempo todo, né? Então eu acho que tem que ter essa perspectiva materialista de pensar, sabe, o que a gente tem aqui é físico, tem uma cadeia produtiva envolvida que tem a ver com questões financeiras e questões políticas. Então, sabe, não sei se dá para mudar o clima com data center que consome o clima, sabe? As coisas são cíclicas no sentido de que não tem uma causa e um efeito muito claro, né? As coisas estão conectadas circularmente, assim. Mas eu acho que infelizmente eu sou um pouco mais pessimista tecnológico, assim. Mas e aí o que me deixa um pouco mais otimista é nesses projetos tipo Gaia Senses, assim, tipo outros projetos abertos, né? Que tem gente usando essas coisas que causam um problema para gerar soluções também, né? E formas alternativas de viver e de pensar. E ainda mais pensando em mudanças climáticas no Brasil, né? Para mim é inescapável, assim, pensar que tem outras, né, como você chamou de cosmologias, né, outras ontologias que estão pensando os mesmos problemas que a gente está pensando e de formas completamente diferentes, né? Eu acho que essa discussão que é muito interessante sobre talvez o conhecimento para entender as mudanças climáticas não seja o mesmo conhecimento para resolver, né? Por exemplo, no Brasil a gente sabe que o melhor instrumento para evitar o desmatamento são
a homologação de terras indígenas. Todos os dados, desde a primeira terra indígena, está comprovado que é isso. Se você quer diminuir o desmatamento, é só você pegar aquele pedaço e transformar em terra indígena e deixar os povos dali cuidar. Agora, sabe, isso não explica nada, né? O que é um problema para a forma de tomada de decisão que a gente tem hoje, que tem que ser baseada em teorias explicativas, né? E não só teorias agentivas, não sei se dá para chamar desse jeito, né? Teorias que só fazem, né? Então acho que tem um limite, como se falar, a forma científica ocidental, eurocêntrica de pensar o problema é um problema, né? Porque ela enquadra o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, né? E eu trato a forma como o Gaia Ciências funciona como uma forma de explorar uma outra ontologia, assim, porque eu acho que as artes, elas são uma outra ontologia escondida dentro da nossa mesma, assim, sabe? Assim como a filosofia, que acho que também é mais especulativo, assim, né? Então, acho que nem que seja um escape bem pequeno, assim, eu acho que é uma forma de tentar trazer uma outra forma de conceber o mundo, assim, para pensar um problema que já está pensado na ciência, né, e tudo mais. Eu não sei se é muito enrolação, porque é um tópico difícil, né, de pensar sobre, né? Acho que a gente está na fronteira agora, né, de como é que a gente pensa junto com esses outros pensamentos, né? E com essas outras naturezas, né? Eu sinto que é muito difícil, mesmo dentro dessas ontologias mais estabelecidas, encontrar o final desses espaços de ontologia, porque existe assim uma permeabilidade entre as coisas. Então é isso, entre a arte e a ciência existe um meio cinza, existe esses lugares um pouco difíceis de você traçar exatamente com o que você está lidando ali, porque, por exemplo, no caso do Gaia Ciências tem paradigmas da ciência, então da meteorologia, do sensoriamento remoto, e aí ao mesmo tempo como que esses dados podem ser interpretados. Tem questões estéticas, artísticas, que são, por exemplo, da música contemporânea. Tem ao mesmo tempo questões filosóficas de como que se a gente foca na representação humana disso, então os problemas, eu sinto, estão também nesse lugar de como que você lida com essas zonas cinzas, esses espaços que não são fechados, não é um domínio específico, não tem uma pessoa com uma formação circular que você pode falar, essa pessoa tem exatamente a formação necessária para resolver este problema. Não sei se existe isso. Acho que essas coisas só podem existir a partir da colaboração mesmo. Eu sou bem assim, favorável, eu acho que é cada vez mais importante que a arte, a ciência, a política pública se constituam a partir da colaboração com agentes com outras visões. Porque a gente sempre tem que admitir o quão enviesado a gente é pela nossa formação. E isso é sempre algo que a gente precisa estar se relembrando, que a gente pensa dessa maneira, a gente vê as coisas dessa maneira, porque a gente tem uma formação que nos faz pensar assim. E outras pessoas têm outras formações que podem ver outras coisas. Ou não formações. Ou não formações. Aqui é onde eu estou, com os recursos que eu tenho à mão, o que eu posso fazer para contribuir. Então, nesse sentido, assim, eu achei, para mim foi muito legal o Gaia Ciências, porque, digamos assim, que vamos fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, mas o Gaia Ciências nos coloca assim um propósito, entende? Nós estamos tentando contribuir. E além disso, é legal, porque você está explorando algoritmos criativos, então você vê assim coisas que eu não buscaria se eu não, quer dizer, eu buscaria por interesse próprio, mas agora existe uma motivação, daí você vai com muito mais afim. E é muito legal também, assim, por exemplo, ouvir o seu depoimento, que isso aí está tendo frutos, né? Então, assim, se você está usando a música do Gaia Ciências aí para a sua sonorização dos seus podcasts, então
está penetrando. Então, assim, para nós, esse é um feedback, para mim, pelo menos, super positivo. Eu acho, assim, isso muito legal. Então, fazemos o que podemos dentro do nosso invólucro e dentro da nossa cultura e dentro do nosso mundo ocidental, né? Porque temos aí toda uma formação, assim, se estivéssemos na China, não teríamos condições, eu acho, de levar adiante um projeto desse tipo por iniciativa própria. Precisaria de alguém lá de alto escalão apoiando, né? Então aqui estamos conseguindo. Então são todos esses. Para mim, o mundo hoje é muito mais complexo do que há uns 5 anos atrás, antes de eu começar a trabalhar com o Gaia Sexta, porque de repente a tese do Felipe eu achei interessante, que ele descobria a floresta dentro da floresta, né? Eu descubro dentro do mundo muitos outros mundos, e daí com qual mundo que eu vou lidar, né? Porque assim, cada um tem um universo diferente. ¿Podremos construir un nosotros múltiple, quienes integramos las universidades, con otras comunidades, con ontologías radicales y con lo no humano? ¿Cómo indagar en lo catastrófico para asumir corresponsabilidades y evitar la parálisis, el desánimo, la impotencia que invade estos tiempos? Tal vez, más que certezas, estamos buscando nuevas preguntas para los mismos problemas. Más que respuestas, buscamos lidiar con la incertidumbre, permanecer en el conflicto, pelear con lo que nos aparta de las problemáticas, en un campo de experimentación vital y colectivo. Crónicas contra colapso. Activistas entrelazan sus prácticas, saberes y experiencias cuyo horizonte es a resistência ao modelo de vida atual e seu destino catastrófico. Para isso, colocam em jogo a imaginação, o diálogo e a experimentação entre arte, ciência e ambiente, transformando os territórios que habitamos.